Olá, amigos da Una TV. Olha que delícia, mais um episódio dessa nossa série com os diretores da Una Imóveis Conectados. Hoje com mais um convidado especial, mas antes de apresentar ele, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a acessar o nosso portal, que é o maior portal de imóveis exclusivos do sul do Brasil, unaimoveisconectados.com.br. Assiste lá. E aqui o Paulo Seles, olha só que delícia, ele demorou, mas ele veio, né? Paulo Seles, que tem também a responsabilidade de colocar o nome dele na imobiliária, né? Então, assim, é uma coragem, né, seu Paulo? 25 anos de imobiliária. Obrigado por ter aceitado o convite hoje. Foi um prazer estar aqui com você. Aliás, é um prazer estar aqui com você. Imagina, obrigado. Sabe que a gente sempre conversa, a gente sempre bate papo, e agora a gente vai ter um bate-papo registrado, gravado. Nossa! Isso é uma coisa assim... Da história. Vai ficar nos anais da Os anais da história da Una, né? Falando em história da Una, né? Antes de falar da Paulo Seles, você está nos anais da história da Una, porque lá no começo da fusão era contigo que a gente mais conversava, né? A gente essa aproximação, bastante, você teve assim um papel muito importante. Queria que você falasse desse comecinho da Una para nós, como é que foi esse namoro? Bom, você sabe que a gente tem sonhos, né? Sim. A gente fantasia algumas coisas e, de repente, eu olhava para o mercado de Curitiba e olhava assim, caramba, nós somos a Rede Imóveis e tem a Rede Bi na época, né? E, cara, por que a gente não junta isso? Porque a gente está separado, né? E faz isso ser maior, porque as empresas têm o mesmo perfil. Porque lá no passado, quando era a Rede Paraná, eu participei da Rede Bi, etc. e tal, e daí eu achava e conhecia todas as pessoas que estavam, a maioria, se não conhecia todas, 90% das pessoas que estavam na Rede Bi estavam lá. Eu falei, mas não é possível. Aí eu convenci o meu time a fazer a unificação. Aí depois falei com o Elcio lá e começamos a conversar e tal, e era uma ideia. E eu tinha uma ideia de fazer um negócio assim meio birô, sabe? Era aquela coisa maluca de que eu não precisava ter muito relacionamento, mas eu ofertava e captava os imóveis dos colegas assim de uma forma mais dinâmica. E a gente começou a conversar, foi indo, fizemos um trabalho de um ano quase, 8 meses lidando. Você participou bastante, participou de reuniões e N outras pessoas. Contratamos uma pessoa para fazer, fazer a coordenação, o Zé Mário e tal, para fazer a coordenação e tal. Putz, isso funcionou. Mas e agora trabalheira, né? Foi. E agora está aí a Una, né? Eu achei que ficou assim. Eu me sinto orgulhoso de estar participando da Una, de ter vivido essa experiência e tal, de ver lá que o Elcio adora, né, a atividade que ele está desenvolvendo, o Gerson também lá, né? Então a gente está acompanhando agora de perto, dando palpite agora. Agora eu não boto mais minha mão no fogo. Olha isso, mas foi fundamental esse trabalho no começo, realmente, né, que a estrutura de qualquer projeto né, vamos falar de projeto de construção civil aqui já, né? A estrutura é a base sólida do negócio, né? Então, bem estruturado, as duas redes, excelentes redes, agora trabalhando junto ficaram melhores ainda, né? Então, com certeza. Hoje eu acho que a gente melhorou o desempenho de como rede, né? E isso está se materializando ainda, porque esse negócio é uma coisa que vai melhorando dia a dia, que vai se aperfeiçoando, vai corrigindo defeitos, etc. E daí vem pessoas novas, e tecnologias novas, e coisas novas, e vontades novas, né? Consumo novo. Esse negócio de tecnologia é um horror para nós, né? Diga-se de passagem, é um horror. Eu vou fazer 70 anos, então você sabe como é que eu vejo tecnologia. Ele mente a idade, gente. Então, esse lance de você de ter essas novidades pingando na sua mesa ou na sua frente toda hora, você tem que fazer um esforço danado para assimilar essas coisas. Hoje, sabe que eu conversando com as pessoas, assim, a gente sempre fala que a tecnologia, ela vem, a gente não pode ser refém dela, né? A gente precisa tentar usar ela para melhorar aquilo que a gente consegue, né? Mas o corretor de imóveis, ou quem trabalha com venda, ou você trabalha com uma coisa tão humana, que é morar, que é aquela coisa toda, ou morar, ou investir, ou enfim, o lugar onde você está trabalhando ou morando, né? É algo muito humano. Então, a tecnologia é para fazer o primeiro atendimento, alguma coisa assim, mas o tete-a-tete, ali, o relacionamento, não vai ter uma tecnologia que substitui. Com certeza. Eu digo isso sempre lá no escritório, né? Bom, pessoal, se vocês se relacionarem bem com as pessoas, vocês levam o cara para a vida de vocês. Lógico. Porque se o cara for um cara que tem chance de repetir negócio, ele vai repetir com você, se você tratar ele bem, se você se identificar com ele. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que fazem negócio com o corretor, ele está fazendo o maior negócio da vida dele. Sem dúvida. Então, ou se não o melhor, é um dos maiores. Imagina, é o maior negócio.
e 90% das pessoas. E você veja, se você imagina este cara na tensão que ele está vivendo e tal. Então, é muito importante você estar muito preparado, você se preparar bem para atender esse cara, você ser muito ético, ter uma conduta ilibada e tal, para orientar e proteger os interesses desse cidadão. Porque se isso você o fizer, seguramente, se ele não comprar de novo de você, ele vai te recomendar. Sem dúvida, sem dúvida. É isso que eu digo isso não vai acontecer com uma máquina, né? Não tem jeito. O computador não sabe, não sente. Não tem sentimento. Ele não vê se você sorriu ou não sorriu, ele não vê se o olho brilhou ou não brilhou. Não sentiu o calorzinho, né, da emoção, de entregar a chave. Né? Eu falo sempre, né, eu brinco, né, eu falo assim, como agência eu escolhi o melhor nicho que eu poderia ter escolhido, que é o mercado imobiliário, né? Legal, né? É muito legal, é muito bacana, porque a emoção de entregar a chave da casa ou do imóvel, que a pessoa, puxa, todo aquele processo e ela vai poder entrar, é dela. Deve ser uma coisa assim muito, quase como ter um filho, assim, uma emoção muito boa, né? Você sabe que eu tenho uma lembrança do primeiro negócio que eu fiz no mercado imobiliário. Conta para nós como é que foi. Bom, a gente seguinte, gosta de história. Eu entrei no mercado imobiliário porque eu estava fazendo faculdade me conta e tal. como era o Paulo César. O Paulo César estava fazendo faculdade, precisava pagar as contas, meu pai não estava conseguindo pagar minhas contas, me ajudar a pagar as contas, eu precisei trabalhar. Aí comecei, primeiro trabalho que eu tive assim de vendedor foi vender equipamentos telefônicos. Eu vendia para Telepar. Não vendia para Telepar, vendia para Telepar, mas eu alugava para você e vendia para Telepar. A Telepar era que era a tua senhoria. Barbaridade. Né? Então, a gente telefone fixo, gente. Não, no tempo a gente começou a fazer vendas de telefones KS, porque as empresas tinham assim, 1, 2, 3, 4 números, surgiam os troncos. Aí botava, porque às vezes o cara tinha o telefone do diretor, o telefone da venda, o telefone do escritório lá, e a gente começou a substituir isso. Aí eu vendendo o telefone, eu entrei numa empresa, quando eu saí da empresa, de cara com plantão, ali na Duque de Caxias. Eu olhei assim e falei, puta, eu vou conversar com esse cara. Fui lá, conversei com o cara, e o cara me falou como é que era e tal, o prédio me levou, mostrou o apartamento, puta apartamento. Lindo. Edifício Promenade, as escadas, assim. Bom, resumo da história. Voltei, eu já interessado em ser corretor de imóvel. Ele falou, vai lá na Cidadela, na Avenida Batel, 166, 1666, que tem, fala com o Laurentino lá, você conheceu o Laurentino, né? Aí fui lá, falei com o cara, bom, é o seguinte, eu sentei, 10 minutos depois eu estava contratado. Olha isso! Veja como é que era. Daí, ele pegou e falou, vamos fazer o treinamento. Ele pegou um monte de folhetos, me entregou e falou, ó... Tá aqui teu treinamento. Aqui teu treinamento. Eu fiquei numa mesa comprida como essa aqui, e lá tinha o cara que atendia o dia a dia. Eu fui lendo os folhetos, escutando, né? Um molho no peixe e outro no gato. E daí estava escutando ali, patati, patatá. E putz, aí os caras vieram lá, aqueles coisas, tudo malaco, tudo corretorzada antiga, assim. Sim. Malaco no bom sentido, é claro. Sim. Aí me falaram assim, escuta aqui, você não quer fazer o plantão do fim de semana aqui na loja? Eu falei, caramba! Tudo que eu quero. Tudo que eu quero, né? Bom, resumo da história. Era uma grande fria esse troço, mas eu não sabia até aí, né? Tava fácil demais, porque, né, Paulo? Porque tava muito fácil, mas eu, inocente, né? Lógico. Fazer o quê? 20 anos, aí peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Vou fazer esse plantão. E daí eu fiquei ligado no que o cara falava, como é que ele falava, fiquei mais ligado nos caras. Bom, chegou no sábado, gravata, paletó. Nossa, nem dormiu na sexta pro sábado. Cheguei lá no plantão, 9 horas da manhã, abri o escritório e tal, pô. Até umas 11h30 não deu ninguém, não entrou uma viva alma. Quando foi 11h30 começou a aparecer uns caras e tal, entrava, começava com as crianças e ia mostrar os prédios, as maquetes. Sim. E ia embora, não falava comigo nada de apartamento. Eu lá vi as maquetes. Isso aconteceu, e depois do almoço, então aquilo encheu, porque do lado da Cidadela ali, tinha a churrascaria Cruzeiro, que era uma churrascaria tradicionalíssima. Os caras iam comer aquele filé de igreja lá, e aquilo lotava no sábado e no domingo. Acabou de o almoço, a gente vai passar ali para olhar um pouquinho. Exatamente, não vendia nada. No domingo, olha só, a mesma coisa, eu já estava pé da vida. Chegou um cara e falou assim para mim, não, porque eu estou vindo de Brasília, não sei o quê, vendi meu apartamento lá. Quando ele falou, vendeu o apartamento, eu falei, esse cara está com o dinheiro na mão. E vai ter que comprar outro, Vai ter que comprar outro. E ele começou, eu caí matando em cima dele, perguntei para ele e tal, na época, eu sempre fui sempre muito... Perspicaz. Né? Perguntei para ele assim e tal, ele pegou e me falou que quanto ele podia pagar e tal. Eu olhei assim, lembrei dos apartamentos, foi Ilha do Mel. É o prédio que esse cara consegue comprar. Olha a minha cabeça. No segundo dia, né? Uma semana de corretor. Peguei o cara, fiei num carro, tinha um Fusca, fui lá para
para Matheus Leme ali, Meu Deus. vizinho do coisa ali, fechei o escritório. Ah, tchau. Ah, mas Tchau. não só Como? tava... Não Quer tava fazer nem- o eu quê queria ali, né? faturar o cara. Fui lá e malhei. Voltei pro escritório com o cara, com o negócio praticamente fechado. Olha Só precisava isso. dizer como é que ele ia comprar, quanto ele ia dar de entrada e tal, etc. Então, estava em construção. Quando eu cheguei, estava o Laurentino e o Arruda. O Arruda era o diretor comercial e o Laurentino lá fora não podiam entrar no escritório. Por que Disse você que o deixou Arruda- eles pra fora? Deixei eles para fora. Disse que o Arruda estava louco. Ele falou, manda esse guri embora, irresponsável, não quero mais ver esse cara aqui, não sei o quê. Eu abri a porta, entrei no escritório, o Laurentino ficou me olhando com o cliente. Né? Claro, os caras respeitaram. Sim. O cliente. Não me deram bronca naquela. Fui lá, proposta, chequinho na mão, na mão do Laurentino. O Laurentino virou para mim e falou assim, Paulo, você acabou de salvar teu emprego. Naquela hora eu não estava nem aí com a hora do Brasil, né? Mas aí entrou na sala do Arruda, tinha um descontinho. Entrou na sala do Arruda, negociou lá e o Arruda me chamou. Oh, me cumprimentou, meu guri. Obrigado por me deixar fora do escritório esse tempo todo. Aí uma noite falou assim, porra, você vê como é que muda as coisas. Você estava Lógico. despedido, voltou a trabalhar Voltou a aqui. trabalhar, promovido quase, né? Então você vê, eu nunca esqueci essa Que história. coisa boa, né? Porque foi a primeira coisa que eu fiz de imóvel na minha vida. E aí já caiu uma comissão? Porra, a comissão era maravilhosa. Naquele tempo a Deu para comissão pagar era- os boletos? Porra, tava tudo em dia já. Coisa boa, né? Foi uma E aí você falou, é isso que eu vou ser. Aí eu decidi... Bom, eu terminei a faculdade. Logo que eu terminei a faculdade, eu saí da cidade e montei um escritório. Era imobiliária e escritório ao mesmo tempo. Sim. De advocacia. Só que a advocacia era horrível naquele tempo. Uma pessoa parecia bronca. Era o cara querendo cobrar cheque sem fundo, cobrar Ixi. duplicata vencida, essas coisas. Só que não- coisa terrível. Só porcaria. Né? E você tinha Dinheiro que que era investir. bom, não ia dar, Dinheiro que né? era, você tinha que investir. A gente sabe o que salvava a gente? Fazer a regularização dos casamentos, porque tinha saído a lei do divórcio em 77 e tinha muita gente que tinha se casado de novo, você precisava divorciar para casar de novo. Porque o cara estava Olha vivendo e não isso, estava casado. virou um negócio. Aí você fazia O processo do disquite. do desquite. Putz, chamava disquite. Né? Chamava de desquite, fazia o desquite, né? Aí os caras voltavam a poder se casar, porque o cara não podia se casar, Não, porque não não existia a figura. Tá, e daí depois, tá, o pessoal já, essa história do disquite, não sei o que, aí você falou, não, peraí, mas imóvel é mais legal de vender. Aí, um dia eu estou descendo a Getúlio Vargas, o Jaime Suzel Leite, que era da TAR, da parte do comercial lá, da imobiliária TAR, me viu. Não sei por que eu meio que parei. Ele falou, Barbicha, eu usava barba, sempre usei barba. Aí eu falei, Barbicha, vem cá. Eu enfiei o carro assim, fui lá falar com ele. Ele falou, vou te dar uma cantada. Vem trabalhar comigo aqui e tal, papapá e tal, não sei o quê. E eu comecei a trabalhar, fiquei 9 anos e pouco, quase 10 anos na TAR. Aí Olha depois isso. veio para Curitiba a Incol. Foi. Eles precisavam de um gerente. E eu me desenvolvi muito na profissão, conheci muito de incorporação Sim. e tal, porque lá na TAR a gente acabava participando. No tempo o Renê era o líder lá, depois continuou líder até o fim, né? Sim. E a gente participava das discussões sobre empreendimentos. O planejamento. E tudo, né? eu sempre fui muito interessado. Aí eu percebi que no nosso tempo tinha inflação. Você não conhecia a inflação, porque você é muito Conheci. jovem, né? É Aí- verdade, não conheci. Aí, o que aconteceu? Eu fui aprender matemática financeira, aqueles Sim. troços todos, porque antes eu fazia umas contas lá malucas assim, e o financeiro da TAR achava que eu entendia do assunto. Mas eu acabei aprender a fazer conta e tal, Foi. não sei o quê. Depois comprei uma calculadora, e daí fui trabalhar, porque você tinha que aprender a fazer isso. Sim. Aí conheci um pouco de incorporação, conhecia bem o mercado. Aí Conhecia as pessoas. conhecia pessoas, fui para a Incol. Na Incol a gente contribuiu bastante para a Incol, a gente foi o primeiro funcionário da Incol, né? Tinha o Carlos Cade, depois eu, e a gente trabalhou lá um tempo. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Moro, e a Moro era uma coisa assim que ela era apaixonante por causa da ideia do Sim. produto, ela tinha uma proposta de arquitetura e eu gostava disso. Desafios. Eu gostava disso. Aí eu fui para lá, a gente ficou bastante tempo lá. Aí depois, aquela crise toda no mercado imobiliário, eu resolvi sair das incorporações e fui para o mercado de terceiros, que era chamado, Sim, né? sim, O novo sim. usado. Usado, pronto, terceiro. Aí eu montei a imobiliária. Ali na Augusto, Stelford. Não, antes eu fui, o meu primeiro escritório foi na Emiliano Perneta, acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos. Aí depois eu comprei aquele imóvel lá, aí mudei lá para... Que daí lá já... Aí aumentou, daí entrou o Paulinho. Entrou o Paulinho entrou em 2012, acho que foi. Não, 2012, acho que o Paulinho começou, ou eu acho 2008, 2012.
Eu acho que quando ele entrou, a gente até fez uma reunião, acho que eu lembro disso, que era lá o escritório, né? A gente conversando de RD, umas coisas. Isso, essas coisas. Daí o Paulo entrou, foi tomando conta, e hoje ele manda no troço. Né? Eu não queria falar. Eu sou funcionário agora. Agora você é CLT? De vez em quando eu levo umas broncas. É CLT agora, Não né? cheguei a assinar carteira ainda. Paulinho, ele vai te cobrar os direitos. Porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Olha isso, que barato, né, Paulo? Ai, gente, mas que história gostosa de vida profissional, né? Você falou que está fazendo 70, daqui uns dias vai ter festa dos 70, aquela coisa assim. Você acha que se você não tivesse seguido na área de corretor de imóveis, você teria feito outra coisa? Você teria sido feliz fazendo outra coisa? Cara, você sabe que o outro Porque às vezes a gente pensa nisso, outro dia eu pensei nisso, seria, né? sabe? Mas eu não, porque nos meus planos assim de jovem era a magistratura que eu queria. Olha isso, né? Queria ser juiz. Era a magistratura que eu queria, né? Mas aí, como a vida vai levando a gente, né? Não é como a gente quer, não é como a gente sonha lá. A gente vai resolvendo os problemas que nos aparecem, né? Isso. E a vida vai te direcionando, né? Não, eu sempre fui muito bom vendedor. Você sabe que quando eu era moleque, eu vendi uma horta do meu avô inteira. Ah, vá. Tô te falando, em Maringá. Mentira. Eu devia ter uns 10, 11 anos por aí. E meu avô, morava numa casa, na outra casa tinha um outro terreno que nós em Maringá chama Data. Sim, Data. Data, né? Sim. Então, meu avô fez aquilo. Porque meu avô veio da roça e tal, ele plantava verduras, plantava milho, tinha uns pés de abacate, mandioca, tinha tudo isso, ele tinha, e ele cuidava disso, né? E eu, um dia, não sei por que cargas d'água, uma senhora vizinha queria comprar uns pés de alface, que meu avô tinha lá. Eu peguei e vendi os pés de alface para ela. E minha mãe ficou louca da vida, que deu as alfaces pra queria vizinha? que eu devolvesse as alfaces. Bom, resumo da história. E eu, me deu um estalo, eu falei, vou vender as alfaces na rua. Cara, eu vendi um dia, botei numa cesta, vendi, botei no outro dia, vendi, acabou as alfaces. Aí eu vendi rabanete que tinha e vendi cenoura que tinha. Foi uma confusão com o meu avô, bicho. E ele gostou disso? Você não, teve que ele dar achou... o dinheiro para ele? Não, que dinheiro? Eu Ficou gastei o dinheiro. Fui comprar gibi na matinada, no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, aliás. Mas aí o que eu fiz? Falei assim, cara, tinha uma guria que chamava Rosa, que o pai dela tinha uma... Como é que chama esse negócio que você... Uma chácara que produzia hortaliças. Certo. Era japonesa. E ela falou assim, vai lá e compra do meu pai e vende, Paulo. Não tem outro. Eu fui lá, falei 10 anos. Falei com a japonesa, né? E a japonesa, esse aqui é o pai, ele quer comprar. E eu ia lá, comprava, ia de tarde, comprava a alface e vendia no outro dia de manhã, perto da hora do almoço. Você entendeu? Porque eu estudava... Comprava por quanto e vendia por quanto? Tipo, ganhava o seu dinheiro ali? Ganhava. Então, eu fiquei com dinheiro, eu tinha dinheiro para ir no matinê, comprava gibi, tomava vitamina lá no Copacabana e tal, ali do lado do Cine Maringá, né? Pô, tinha dinheiro. Da turma, você era o endinheirado ali. O cara que tinha mais dinheiro lá. Ai, coisa boa, né? Era verdade. Então, mas isso foi uma coisa assim... É um tino, né? Isso também passou, né? Foi assim, um negócio rápido, passou, mas isso ficou em mim. Mas isso é né? nato. Isso ficou em mim. É nato vender, e daí não é nem vender, né? É a negociação que é interessante, né? Você sabe uma coisa que eu quero confessar para você? A gente vende, ganha dinheiro, tal, tem resultados e tal. Mas você sabe que eu nunca trabalhei fazendo um negócio. Se eu estou te oferecendo imóvel e tal, eu nunca penso na comissão, nunca pensei. Não faz a conta ali. Nunca fiz a conta. Só depois. Depois, sim. Mas na hora que eu estou vendendo para você, que eu quero fazer, eu quero resolver. Honestamente, eu quero resolver o teu problema. Eu quero te dar segurança, eu quero fazer o melhor negócio para você, eu quero ser legal com você, Quero ver você escolhendo aquilo que for mais interessante. Talvez não é o mais caro, às vezes não, eu já fiz muitas vezes, quando eu atuava mais assim no tete-a-tete da venda, muitas vezes eu vendia apartamento mais barato pro cara. Sim. Chegar e convencer o cara, falar, você compra esse aqui como um apartamento trampolim, eu chamava pro cara. Sim. Depois você pensa nesse Depois outro. Você pensa no outro. Você vai se endividar muito agora. Exatamente. Quantas vezes eu convenci o cara a comprar um apartamento menor, mas eu garantia a venda, eu tinha esse... Lógico, vai pensar a longo prazo, né? Eu garantia a venda e deixava o cara, esse cara vai comprar de novo, ele vai trazer para mim vender e tal, esse negócio todo. Então, isso foi uma coisa assim...
natural. Isso é uma em mim. construção de carteira boa, né? Porque você deu o trampolim para ele, daqui a pouquinho você vai lá e oferece mais caro, daí você já pega e vende o dele, daqui a pouquinho você está com o Não, estoque tem vai indo, cara né? que comprou de mim na TAI e me procura. Nossa, gente. Seja, né? Quer ver vou falar, não sei se pode falar, o vice-governador Piana, Sim, ele é meu amigo até o hoje. Darcy Piana, ele é amigo do mercado imobiliário, ele é um querido, Então, né? esse cidadão, eu vendi para ele em 81. A última vez que ele foi comprar apartamento... 44 anos atrás. A última vez que ele foi comprar apartamento agora, para a filha dele, ele Tá me lá no procurou. Você entendeu? Sim. E toda vez que ele tem algum negócio de imóvel, ele liga, conversa e tal, troca ideia, papapá. Gente boníssima. Eu não tenho assim um convívio diário com ele, mas eu tenho Tem um relacionamento bom com ele, sabe? Assim, ele é um gostoso, cara né? De confiança, que ele né? Que sabe confia quando em ele mim, eu precisa de uma confio coisa, nele. vai lá no Eu colo. fui diretor lá da FEComércio já quando ele presidente e tal, mas a gente gosta de manter esse tipo de relacionamento. De relacionamento. Isso é interessante, porque essa fidelidade do cliente do mercado imobiliário que você está falando é interessante. Hoje, estava numa imobiliária de manhã e conversando com o proprietário da imobiliária, e ele falou assim, não, a gente tem cliente aqui de 18 anos, 20 anos. Eu falei, puxa, que bacana. Ele falou, tem um sentado ali na recepção, né? Daí eu estava já indo embora, né? Daí eu brinquei, que eu sou uma pessoa que quase gosto de brincar com as pessoas, né? Aí me despedi, não sei o quê. Daí eu falei, o senhor é a pessoa que é cliente aqui, parece que é bom ser cliente aqui da imobiliária. Ele, eu faço 18 anos que eu tô aqui. Então ele estava sentado, de bermuda, de chinelo, tomando um café bem tranquilamente, assim, como se ele estivesse na casa dele. Se sente bem lá, então, né? Então eu falo assim, puxa, isso deve ser gostoso, né? Você tá com um cliente ali que tá se sentindo em casa, e ele tá na casa dele mesmo, Confia, né? você defende o cara. Você fez coisas boas para ele, mora num lugar que você proporcionou. Isso é uma emoção, né? Porque eu acho que deve ser assim, muito realizador profissionalmente, né? Olha, tem situações que que o cidadão aparece no escritório, você fica feliz porque ele foi lá. Sim. Sabe como? Sim. Você se sente assim, agraciado quando o cara vai lá. Que bom, né? Toma um cafezinho, pô, que bom que você veio, toma né? café, vai lá, senta, conversa, né? Foi lá só para ver vocês, é bom, né? Ele quer saber alguma coisa, assim, tá imaginando. Porque falaram agora coisa. tem um detalhe, esses meus contatos estão todos ficando velhos, eu não entendo. Eu não sei o que está acontecendo com esses caras. Tatiana, estão ficando tudo velho. Tati, é uma brincadeira. Pois é, né? Estranho isso. Eles não estão tomando a mesma água que você. Não estão. O que será que eles estão comendo, Paulo? Estão bebendo outra água. Mas é bom, né? É bom, são amigos de muito tempo, né? É. E aí você faz também amigos dentro do próprio mercado, né? A gente fala, quando está falando dentro da UNA, das nossas 47, quase 48 parceiras associadas aí no mercado, né? Quantas dessas você já não fez negócio junto, mesmo antes de ser rede, né? Claro. E esse conhecimento entre o mercado imobiliário, que não é concorrente, é parceiro, né? É tão gostoso, Sim, né? eu acho que a parceria é muito importante. A gente tem que experimentar isso e praticar isso, sabe como? Sim. Sei que outro dia eu encontrei o Toyo Fuku, que é presidente do Secovi. O Toyo Fuku, quando ele voltou do Japão, lá numa aventura japonesa que ele teve, e ele veio trabalhar no escritório, ele era corretor, depois eu transformei ele, lancei ele, virou gerente e tal, do meu time lá na Moro e tal. E outro dia eu encontrei com ele e falei, nós falamos de um colega que também está no mercado imobiliário, que hoje tem imobiliário e tal, e falando desse colega, ele lembrou, pô, você sabe que a gente também tá. Eu falei, pois é, você, eu, fulano. A gente vê que tem várias pessoas que se desenvolveram e que passaram se desenvolveram pela sua vida, né? ali sabe, não é bem debaixo da minha asa, mas ali próximo de mim. Sim, você entendeu? junto com o teu trajeto. Você contribuiu para ele desenvolver-se e tal. Cara, eu fico assim, né? Eu fiquei assim, aí o Toyo Fuku deu um abraço, eu fiquei assim contente de ter o Toyo Fuku assim, gostoso, com esse né? brilhando agora, sabe, assim, defendendo a classe e tal. Sim, e ele está sendo um presidente num momento difícil do sindicato, muito difícil, por vários motivos, né, por mudanças que houveram e por essas proposições que estão surgindo. Ele defendeu muito a nossa classe. Eu acho que
Porque como o presidente do Secov, ele tem um papel político muito forte, né? E ele Precisa ter essa... E ele se portou de maneira exemplar representou nesse muito bem representou, os imobiliaristas também. Agora, lá no próprio Secov, não é o caso, mas agora também aconteceu nessa semana, essa quarta-feira, um café. Eles estão certificando os síndicos, né? Porque também é o sindicato do condomínio, né? Então, assim, projetos incríveis, né? Então, um abraço para o senhor Ricardo Toyofuku, lá da Toyo Imóveis, que também é associado nosso, né? Sim, ele é associado. Que legal. A gente faz a Neuza parceria da com Jamaica, que também teve aqui esses dias, também desenvolveu várias pessoas, contou a mesma história. Eu falei, pô, que bacana, né? E agora todo mundo, no fim de tudo, está todo mundo trabalhando junto. Todo mundo trabalhando junto, todo mundo certo, todo fazendo mundo parceria. Olha que coisa boa. E a Neuza é uma pessoa que eu também adoro, né? Eu brigo com ela o tempo todo. Mas brigo de araque. Mas eu brinco com a Neuza assim, se você briga com ela é porque você é amigo dela, né? Para brigar com ela, você tem que ser amigo dela. Ela é gente boníssima, né? Tem umas pessoas que a gente se conversa, se fala. Eu tenho oportunidade, porque tem a confraria imobiliária, né? Que a gente faz parte lá do grupo, são 40 corretores, e a gente fala que nós defendemos a nossa classe. Aí a confraria, a finalidade dela é defender a classe, empurrar os negócios dos corretores para frente, etc. e tal. E a gente está sempre conversando com gente que é representativo na nossa categoria. Então, isso dá uma satisfação muito legal. Vocês fizeram a abertura do ano imobiliário lá no Curitibano, foi um jantar incrível, foi bom, né? Coisa boa. E você, assim, falando de mercado agora, Paula, assim, você acha que hoje o mercado está em que momento? Porque a gente teve baixos, altos, médios. Como é que a gente está agora, assim? Eu sei que a alocação... não tem produto quase, né? Mas como é que você enxerga hoje? Taxa alta um pouco, mas os negócios continuam se desenvolvendo. Assim, qual é a tua visão hoje de mercado, do mercado imobiliário hoje, 2025? Eu vejo o mercado assim, ele vai ter um momento agora de parcimônia, vamos dizer assim, ele vai continuar produzindo, vai continuar acontecendo e tal, porque o país ele é um país jovem e a renda no Brasil, ela melhorou muito nos últimos 20 anos, 30 anos, a renda do Brasil mudou. Tá? Então, surgiu no mercado um potencial de consumo distinto do que nós tínhamos antes. E esse potencial de consumo, ele tem uma inércia que não segura. Ele vai continuar acontecendo e tal, não vai continuar com aquelas ímpetos que nós tivemos no passado recente. Né? Não vai ter boom, mas ele vai continuar. Tanto é que os imóveis com menor valor hoje não fica na prateleira. Não dá nem tempo de anunciar. Né? Os de maiores valores, um pouquinho, eles demoram um pouco mais para vender, etc. E tal, você vai conduzindo. Os médios ali. Os médios, né? Eu acho o seguinte, a classe AA, né? A ponta da pirâmide não tem crise nunca. Não tem crise nunca. Né? O que sofre mais é a classe média. É o médio que sofre mais, mas ele acontece. Vai acontecer com menos ímpeto, né? Mas vai acontecer. E eu estou confiante que a gente vai ter esse ano de 2025 muito legal. Me preocupa um pouco 2026 se essa situação de política de 2 pontos, né? Assim, partidária mesmo ali, né? Porque essa política está influenciando no desenvolvimento do país, né? E influenciando negativamente, esse que é o problema. Essa coisa da oposição e situação, né? E as coisas não acontecem assim, porque as pessoas começam a se retrair, ficam se protegendo. Esperando a deixa. Exato. O cara arrisca menos. Porque é mais inseguro, né? Porque negócio... É o tal do risco Brasil que se fala, né? Então, o negócio tem que ter risco. Para as coisas acontecerem, tem que ter algum risco. E as pessoas não estão fazendo isso. Mas eu vejo que se der uma definida, assim, eu torço para que surja uma terceira corrente, uma terceira via, vamos falar assim. Todo mundo está pensando. E outra coisa, eu acho que esses políticos de centro e de centro-esquerda, de centro-direita, a única solução que eles têm para o país ser o país que a gente merece é eles se unificarem, eles pararem de ficar... Isso não vai acontecer, ou pouco provável que aconteça. Então, vamos ter que estar na terceira via mesmo. Tem que estar na terceira via. Então, quer dizer, se eles entrarem na terceira, tiverem consciência disso e assumirem isso e se juntarem para fazer um novo governo, a gente vai embora. Não precisa nem se juntar, mas pelo menos deixar um ou outro, então, para praticar as melhores ideias. Mas, na verdade, quando eu falo se juntar, é o cara apoiar. Você pode ser vermelha e eu sou azul e apoio você, e vice-versa, entendeu? Então, esquecer as cores e pensar nos projetos. E pensar nos projetos. Então, olhar o país como
um projeto de futuro que nunca tivemos isso, né? De fato, não, né? Muito, Né? muito projeto, Sempre mas fala, né? pouca prática, né? Isso que é o Porque mal. Se eu faço A, o outro entra, faz B. E se eu faço B, o outro entra, faz C. Quer dizer, é uma loucura. Isso é fato, assim, na política é um negócio muito complexo, né? Então, a gente, até inclusive, né, quando nas associações, como é o caso da UNA, que também temos presidente e tal, é interessante que sempre há um tempo maior de gestão, né? Quem vai assumir a outra gestão já está meio que junto. Sim. Por quê? Porque os projetos eles têm que continuar, não dá para você inventar novos projetos, porque para marcar a tua gestão, marcar teu nome, aquela coisa arada toda, né? Precisa pensar no todo, né? Sim. Então, isso que é importante, como o Brasil, como rede imobiliária, como município, que também vive um novo momento. Mas 2026, com ano político, aquela coisa, sempre tem uma certa insegurança, né? Mas eu tenho cá com os meus botões, assim, que as pessoas vão continuar comprando imóvel, vão continuar precisando morar, vão continuar investindo. E o imóvel acaba sendo um investimento mais seguro do que qualquer outro produto financeiro, né, Paulo? Ah, sem dúvida, né? Imóvel não concorre com imóvel, Não. concorre com produto financeiro. Isso aí não tem... Porque ele pode... E sabe o que eu acho bom no imóvel? Que ele não tem liquidez. Isso. A liquidez dele é mais lenta. Porque você não faz besteira com o imóvel. Você entendeu? Exato. Agora, com dinheiro, você acaba fazendo besteira. Dinheiro na mão é vendaval, né? Um CDB e tal, você liquida ele, toca para frente. Tal. Não, o imóvel não. O imóvel você demanda... E eu nunca vi nenhuma grande fortuna que não tem um lastro significativo de imóvel. Ou um grande milionário, agora os novos milionários que estão investindo aonde? Em empresas imobiliárias. Empresa imobiliária e investe nesses fundos imobiliários e tal, que virou uma moda e tal. Eu tenho alguns amigos que falam, Paulo, não vou comprar um kitnet para alugar porque eu compro um... Kitnet é coisa de velho, né? Pois um estúdio. Que são a bola da vez agora. Eu vou comprar um estúdio, eu vou comprar um 2 quartos para alugar e tal, né? Ele não fala isso, ele fala, eu boto meu dinheiro no fundo imobiliário, Paulo, porque eu não preciso me incomodar. Quer dizer, então tem esse lance também, que é um concorrente no mercado imobiliário. Claro que é um concorrente, ele é um concorrente para o investidor, ele é um concorrente. Né? Mas a sorte nossa é que ainda tem as pessoas bem, o patrimônio cartesianas, valoriza, né? Ele se valoriza, não é como você comprar um carro que desvaloriza. Sim, né? O imóvel ele valoriza, não tem muito... Só se for alguma coisa muito ruim, mas isso você não quer dizer um existe. negócio que eu vivi e acompanhei, como eu lido muito com terreno, 2008, 2009, 2010, eu conhecia pessoas que estavam balançando. A puxada, o boom imobiliário em 2008, 2010, puxou o preço dos imóveis deles de uma tal forma que eles deixaram de balançar. Tá vendo? Lógico, né? Você entendeu? E foram. Eu tenho um amigo meu que vendeu o terreno da herança, vendeu o terreno que era da avó, não sei o quê, e resolveu a vida dele. Tá bacana agora. Aí, ó, eu encontro ele de vez em quando no golfe, ele está feliz da vida. Eu falei, você não vai trabalhar, não? Não, eu vendi os terrenos aquela vez lá que você me ajudou. Você entendeu? Isso é bom, né? Trocou por imóvel, hoje tem aluguel e tal, não sei o quê. Sim. Então... Isso é bom, né? A gente vê Curitiba expandindo muito para todos os lados agora, para a região norte, mais para cá, né? Enfim, para todas as regiões. E as pessoas fazendo muita construção, negócios com terceiros. E aí eu te pergunto, comprar na planta ou comprar terceiro, Paulo? Eu acho que depende muito de cada um, tá? Estou fazendo o advogado do diabo aqui agora. Mas você pode depender muito de cada um. Por exemplo, se você é um cidadão que está pensando assim num retorno de médio prazo, você pode comprar na planta tranquilo, porque você vai ter dois ganhos aí. Você tem o ganho no primeiro da valorização e depois você vai ter o ganho do aluguel. Certo. Agora, o cidadão que vai comprar e ele precisa ter o retorno imediato, porque tem muita gente que precisa morar já. Precisa morar, ou precisa alugar já para ter rendinha dele, etc. E tal, aí ele compra na planta. Né? Então, compra terceiro, pronto. Compra pronto, desculpa. Sim. Ele compra pronto, porque esse cara precisa ter. É mais imediato. A gente conversa assim com as pessoas de vez em quando no escritório sobre isso. As pessoas falam, o que você acha? Compra na planta e tal. Eu falo, depende, você precisa da rendinha, você precisa do cash flow, que agora tem que falar. Agora cash flow é bacana, cash né? Flow é chique. É chique, você viu? Você viu como eu estou ficando? Eu falo moderno. Que a tecnologia me pegou. Olha isso. Então, quem precisa de um cash flow... No cash flow... Tá na hora de você comprar agora. Você vai lá e compra um usado e tal, um seminovo e tal, esse negócio todo, e resolve o teu problema, que você passa a ter uma renda mensal,
né? Depois de um certo aluga Sim. e tal, passa a ter uma rendinha e tem a valorização do imóvel próprio também, imóvel. que ela continua ali, é uma valorização latente esse troço, né? Que coisa boa, né? Então, é um negócio assim, por isso que eu não bato o martelo nunca assim, dizendo, depende de faça cada assim ou situação, faça né? assado. Depende, eu olho para você, né? Me Você já está entende? morando bem, já, né? Tal, sei o que você precisa, sei o que você pode fazer. Eu te oriento, né? Isso. Precisa fazer um investimento para ter uma rendinha lá na aposentadoria, Tatiana. Isso. Aí Aí, você vai lá, mais longo. Aí trabalha. você pode. Aí, né? Aí o cara que não precisa do dinheiro agora vai ser lá na frente, pode comprar lançamento. porque ele compra mais facilitado, Tabelinha ele dá uma zero. entradinha, tabelinha zero, vai pagando parcelada, etc e tal. Isso. Né? E Chega isso lá, é o papel do corretor. Isso, essa consultoria, O bom, na verdade. né? O bom corretor faz isso, né? O cara precisa fazer esse tipo de trabalho. Não né? é só na roleta esperando. O cara que fica só na roleta, eu tenho dó desse cara, sabe? Porque, na verdade, Compartilho. tem uma coisa que eu falo assim, ó, o cara quando recebe o cliente na roleta, que ele chama de lead hoje, Sim, é ele, lead. ele não tem um lead, ele tem um contato. Isso. Ele só vai ser lead a hora que ele souber o que ele quer, como que ele quer e por quanto que ele quer. Isso. Os dados da demanda. Da demanda do cara. Onde que ele quer? Por que ele quer? Como que Quer ele quer? mesmo, né? Entendeu? Aí ele tem um lead na mão. Sim. Ele tem um cliente, né? Vamos dizer assim. Não é que é lead ainda. Acho que para mim, cliente é quando assinou o contrato ali, daí ele passa a ser o meu cliente. Pois né? é. Porque até então ele é do mercado, né? Ele é do mercado. Ele pode estar falando com mais de um corretor, porque Geralmente eles falam. Geralmente sim, né? Uma pesquisa que eu fiz há muito tempo atrás, a gente identificou que 12, ele falava com 12 pessoas, ouvia 12 imóveis antes de comprar. Sim. É porque, como dizia o falecido Edemar, cliente não tem treinamento, né? A gente é que tem, né? O cliente não tem. Então, ele está no negócio, não tem o meu cliente da minha imobiliária, o meu cliente do meu... A pessoa não está procurando geralmente imobiliário, está procurando imóvel ali naquele momento. Ele não está né? vendo você quando ele fala com você. Isso, aí quando você consegue... que tem que fazer ele te enxergar. Aí é o que é a hora do show, né? Aí é a hora do show. Você tem que fazer ele te enxergar. E você faz ele te enxergar. E colocar ele dentro do Fusca, fazer aquilo tudo que você fez no começo. Exatamente. Isso é fidelizar, né? Então, isso é fidelizar. Isso é mostrar empenho Proatividade. e dar confiança no cara, né? Sim, Pô, sim. esse cara me trouxe aqui, mostrou o prédio, para estava em construção e tal, terminando. Fechou tal. o plantão dele lá, colocou ele dentro do tal, tudo isso tem um valor absurdo, né? Ele não vê. Agora, quando você começa a resolver os problemas dele, aí ele começa a te enxergar. Porque no começo ele não te enxerga. Ele só te enxerga na hora que você começa a E resolver esse cara o virou problema. teu amigo até hoje, não? Não, curiosidade. Não, até hoje não. Sabe porque ele ficou uns tempo aqui, ele trabalhava na Celepar, sabe essa Sim, empresa? sim, de Aí tecnologia depois do ele Estado. teve uma proposta e foi para o Rio de Janeiro. Perdi o contato com ele. Puxa vida, olha só. Ele teve uma proposta. Ele ficou acho que uns 4, 5 anos aqui. Inclusive, quando ele foi vender, ele me procurou. E aí você foi vender o imóvel que você vendeu para ele. Só que eu estava trabalhando com terceiros, eu não vendia. Aí eu levei ele como é que chama ele? De Ele qual fechou a imobiliário? imobiliária dele já, o Sartor, Certo. né? O Levou velho pra ele? Sartor, que eu tinha feito um negócio com o velho Sartor, e eu estava assim, tipo, conversei com o velho Sartor ontem, ele me apareceu amanhã, é um exemplo, Sim, tô sim. sendo grotesco. Sim. E daí eu falei, passar esse cliente para o Sartor. Passei para o Sartor vendeu o imóvel Vendeu o dele. imóvel dele, o cliente ficou bem atendido, Isso. tá todo mundo certo. É. Uma coisa boa, né? Poxa vida. Foi isso que aconteceu. Paulo, e agora a Paulo Sérgio vai fazer 25 anos esse ano. 25 anos esse ano. Já estamos na segunda geração, então, aí. Já tá. O Paulo Henrique já... Paulo Henrique já está lá, tá assumindo, lá, né? assumindo, tomando decisão, às vezes, né? E aí o Paulo Celes pai joga golfe, o que mais o Paulo Celes pai faz? Conversa com os caras e toma um café. Com a fase boa da vida, né? Fase boa. Mas continua fazendo relacionamento. Essa é a expertise. Não, eu vendo, né? eu faço negócio, vendo, compro terreno, às vezes, vou ver terreno, vou ver imóvel, faço muita angariação, eu tenho muita angariação no escritório, né? Bacana. Inclusive, eu adoto um critério, agora eu vou angariar um imóvel da Tatiana, eu pego a Tatiana e coloco ela junto com uma colega, com uma corretora lá, ó, atenda a Tatiana que eu vou te ajudar. Daí eu vou fazendo o trato com você, ela vai fazendo... E ela vai ouvindo, como você ouvia no começo? E vai tocando para frente e tal. Esses dias mesmo, você conhece a Andreara, né? Sim, Então, claro. a Andreara veio lá, Paulo, eu quero vender meu apartamento. Aí eu peguei a Shirley, falei, Shirley, vai lá falar com a Andreara e tal. Né? Foi lá, conversou Shirley, e tal. sim. Porque qualquer coisa, Desenvolver qualquer as dor, pessoas, né? qualquer dor que a tia Andreara tiver, ela não vai procurar a Shirley, ela vai me procurar. Então, eu tá ali. tenho que estar ali. Mas que beleza. Bom, vida boa. Paulo Henrique assumindo. A imobiliária muito bem, graças a Deus, né? Estamos ali numa Amém. série logomarca e tudo novo, né? No Logomarca novo. mercado, de 25 anos, aí jubileu de prata.
Que mais falta? O Paulo Celes Pessoa fazer. Falta alguma coisa ainda? Só curtir a vida agora. Olha que coisa boa! Não falta nada! Falta nada, só curtir a vida. Ei, que beleza! É. Eu fico feliz de você ter vindo aqui contar a tua história hoje pra gente de maneira tão leve, né? Tão gostoso e tão... Foi um prazer conversar com você. Você Ah. sabe, a gente já conversou várias vezes fora dos microfones, né? Sim, Agora eu vou ter sim, que sim, guardar sim. isso aqui para mostrar para os meus netos lá. Sim, não ficar nos anais da história. Falar assim, olha aqui, o vovô fez isso aqui, ó. O João Paulo não vai ligar muito, mas o Henrique é mais esperto. É mesmo? Ele é mais... Vai dar mercado imobiliário ali, será? À vontade Você né? sabe que eu não penso nisso. Como eu também não pensava que o Paulo viesse para o mercado imobiliário. Isso que eu ia perguntar agora. Eu não pensava, né? E veio. E veio, tá aí, né? Tá no sonho. Marco, ele, às vezes que eu falo, você me forçou e tal, me indicou, me direcionou e tal. Mas eu queria que ele fizesse engenharia, porque engenharia o cara aprende a pensar. Sim, Só por isso. sim, Aí sim. o cara faz engenharia, ele pode fazer qualquer que coisa. quiser, né? O que ele quiser. É. Aprende a ter raciocínio lógico, etc e tal, sim, né? sim, Então sim. eu falava para ele, ó, você vê tudo quanto é presidente de banco, é engenheiro, diretor de Sim. empresa importante é engenheiro e tal, porque os caras sabem pensar, Lógico. É isso mesmo. né? Então... Desenvolve a lógica das desenvolve coisas. a lógica das coisas e tal. Aí ele foi fazer engenharia. Aí ele fez engenharia, né? E agora tá ali na Paulo agora Celes. tá ali na Paulo Celes. Indo para Dubai, fazendo um monte de coisa nova, né? Ele Esse sangue gosta, novo ele também. gosta, É ele bom, tá né? fazendo um curso agora, ele já é o segundo pós que ele faz lá na FGV lá Sim, e tal. Tá fazendo um Fundação negócio. Getúlio Vargas. Então, quer dizer, ele tá se dedicando. Oxigenando ali a imobiliária. Tá oxigenando a imobiliária. Coisa boa, né? Né? E aí, enquanto isso, o Paulinho joga golfe e faz um brinde comigo aqui. Obrigado, Paulo. A Foi um nossa prazer. saúde é um sucesso da UNA Sempre. e nosso, né? Sempre. Muito obrigado pela tua presença e obrigado a você que acompanhou até aqui. Peço mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu like, manda esse vídeo para os seus colegas. É sempre bom a gente conhecer as histórias do mercado imobiliário para a gente aprender. Sempre a gente tem o que aprender e divulgar junto aos nossos colegas, as pessoas que a gente gosta. Um super abraço para você e até a próxima.